Olá, queridos, tudo bem? Quero já desde já abençoar a sua vida, a sua casa, pedir ao Senhor que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família, que o Senhor esteja te abençoando, abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus, já profetizando que esse mal do coronavírus não vai chegar na sua casa, em nome de Jesus. Eu sei que é um momento difícil, onde todos nós precisamos ter a consciência da proporção dessa crise e precisamos realmente nos conscientizar a respeito de ficar em casa, da importância de ficar em casa, da importância de nos resguardar, da importância de parar, da importância de obedecer às autoridades. Muito se fala sobre isso, as pessoas começam a querer discutir sobre esse assunto, mas algo que eu quero compartilhar com vocês, que Deus tem falado ao meu coração, é que há algum tempo eu venho ouvindo o Espírito Santo falando não só a mim, mas à igreja, de um modo geral, a respeito da importância de nós nos relacionarmos com Ele, a respeito da importância de nós darmos valor ao que realmente tem valor. E nós estávamos vivendo e trabalhando e comendo e bebendo e fazendo tudo que era a nossa rotina, da maneira como nós estávamos acostumados a fazer, da maneira como disseram para nós que tínhamos que fazer. E todos os dias nós tínhamos vários horários a cumprir, várias agendas a cumprir, e de repente vem essa crise trazendo para nós um desafio. O desafio de viver parado, o desafio de viver em casa, o desafio de estar em família o dia inteiro. E aí eu te pergunto, como tem sido esse desafio para você? Como você tem lidado com esse desafio? Será que esse não é o momento de Deus mostrar para nós onde nós estamos realmente? Em que patamar nós estamos de espiritualidade? Em que patamar nós estamos de amor ao próximo? Em que patamar nós estamos de realmente espiritualidade, de relacionamento com Deus, de conhecimento da palavra, de prática da palavra? Eu creio muito nisso, que é um tempo de nós não só falarmos a palavra, mas de nós praticarmos a palavra de Deus. Porque depois da descida do Espírito Santo, nós não precisamos mais ir a uma estrutura para sermos igreja. Nós somos igreja. E mais do que ser igreja, nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós, habita dentro de nós, um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo é. Um Deus que conhece tudo, que já sabia antes aquilo que iria acontecer hoje sobre as nossas vidas. Um Deus que sabe quando exatamente isso vai acabar. Um Deus que tem já a solução para que essa doença, para que esse mal não se propague ainda mais. Um Deus que habita dentro de nós. Mas Ele precisou permitir que tudo isso acontecesse, eu creio, para que eu e você parássemos e pensássemos, refletíssemos, voltássemos para dentro das nossas casas, voltássemos para dentro de nós, olhássemos para dentro de nós. Nossa rotina era olhar muito as coisas que estão lá fora, olhar para o trabalho, olhar para as estruturas, olhar, os nossos objetivos era saber qual era a nossa agenda no final de semana, com quem nós iríamos nos encontrar, com quem nós iríamos, em que festa nós iríamos, em que evento nós iríamos, com quem nós iríamos nos relacionar. A nossa corrida era por nos relacionarmos e vivermos em sociedade. Mas agora, o nosso desafio é nos relacionar dentro das nossas casas. É olhar para dentro de nós e buscarmos aquele que pode todas as coisas e que só Ele pode nos livrar desse mal. Esse mal está aí. O vírus está circulando, já perderam o controle, nós não sabemos nem se as notícias são verdadeiras, se elas são reais ou se elas são piores do que estão passando para nós. Mas o que tem de verdade, o que eu creio que é uma verdade, é que está claro
que tudo está nas mãos de Deus, que nada está no nosso controle, pelo contrário, tudo está sob o controle de Deus, e esse é o tempo onde nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele, onde nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele que tudo pode, onde nós precisamos olhar para nós e vermos, refletirmos, analisarmos onde nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Será que tem sido difícil para nós ficarmos em casa? Será que isso tem trazido crise para nós? Será que isso vai trazer crise? Sabe, no âmbito igreja, é muito bom estar na casa, estar na estrutura. É muito bom nós encontrarmos os irmãos, é muito bom nós orarmos juntos, é muito bom nós adorarmos, louvarmos, é muito bom ouvir uma palavra que sai do púlpito e que, além de você, muitas pessoas recebem. Mas nós precisamos entender que a nossa dependência não vem disso. A nossa dependência vem de Deus. Nós não podemos depender de estrutura humana, nós não podemos depender de pessoas, de relacionamentos humanos, ainda que tudo isso seja importante. Nós precisamos depender de Deus. E esse é o tempo em que Deus está nos qualificando. Este é o tempo que Deus está nos treinando. Este é o tempo que Deus nos parou para nos treinar a depender dEle. Será que nós vamos entender que nós não dependemos de um púlpito para pregar a palavra de Deus? Será que nós vamos entender que nós não dependemos de uma estrutura para nós continuarmos adorando a Deus, para nós continuarmos honrando a Deus, para nós continuarmos dizimando, ofertando ao Senhor aquilo que nós aprendemos que é devido fazer? Será que nós vamos aprender que, ainda que nós não vamos até a casa do Senhor, ainda que cada um de nós vamos ficar nas nossas casas, mas mesmo sem estarmos próximos dessas pessoas, nós podemos sim nos preocupar com elas, nós podemos sim utilizarmos as ferramentas que nós temos para mandar uma mensagem, para fazer um telefonema, para fazer uma videochamada, para conversar. Será que nós vamos agora usar esse tempo para pensar em pessoas que nós não estávamos pensando antes? Será que nós vamos parar agora e dar atenção para quem está dentro da nossa casa? Tudo isso são perguntas que nós precisamos responder para nós mesmos. Sabe, nós precisamos entender que nós temos um valor e nós somos em Deus algo que Deus fez em nós que não depende das circunstâncias, que não depende das pessoas, não depende dos relacionamentos, depende do seu relacionamento com Deus. Aquilo que você é não depende da estrutura humana. Você pode fazer diferença, ainda que você não esteja junto com as outras pessoas. Até porque você não está junto, não é porque você quer, mas é por causa de uma circunstância maior. Então eu quero te encorajar nesse momento, a entender esse momento como um desafio para a sua vida. A entender esse momento como um desafio para que você use ferramentas as quais você nunca usou e você veja o poder de Deus agindo sobre a sua vida de uma forma que você nunca viu. Sim, amados, porque muitas vezes nós nos acostumamos a fazer as coisas, nos acostumamos a nos relacionar com Deus, nos acostumamos a nos relacionar com as pessoas naquela rotina, naquela forma que já está pré-feita, que já foi feita há muito tempo, que já é feita há muitos dias. Nós entramos num automático, né? Nosso relacionamento não pode entrar no automático. Tudo que é automático vira uma regra e tudo que é uma regra se torna cansativo. Essa foi uma frase do meu pastor no último domingo. E eu trago ela para esse vídeo agora, porque esse é o tempo de nós usarmos nossa criatividade. Aquele que tem toda a criatividade habita dentro de nós. Nele há uma fonte inesgotável. É tempo de nós buscarmos essa fonte inesgotável e descobrirmos no secreto
algo que nós jamais descobriríamos se nós pudéssemos ter a liberdade de ir e vir. É tempo de você entender que quem você é independe da estrutura que você vive. É tempo de você, pastor, pastorear de uma forma que você nunca pastoreou. É tempo de você, intercessor, interceder de uma forma que você nunca intercedeu. É tempo de você, irmão, servir de uma forma que você nunca serviu antes. É tempo de você amar de uma forma que você nunca amou antes. Isso não depende de estar próximo, mas depende de um coração disposto a fazer aquilo que está ao seu alcance para abençoar o outro. Vamos nos unir, vamos crescer. Eu creio que esse é um tempo onde Deus nos trará grandes lições de coisas que não são tão necessárias e de coisas que nós não sabíamos que eram tão importantes. Esse é um tempo de nós aprendermos que nós precisamos de bem menos do que aquilo que a gente pensa que precisa. É um tempo de desapegar. Sim, desapega, desapega. Como diz já aquela musiquinha. Desapega, desapega. É um tempo de desapegar e apegar a Deus. E se apegar às pessoas. Se apegar naquilo que realmente tem importância. Você é casa de Deus. Está na hora. Esse é o momento de nós manifestarmos a glória de Deus. Este é o momento de você manifestar a casa de Deus. Aquilo que está dentro de você, você pode manifestar aí onde você está. Esse é o momento de você mostrar que você é igreja, que você é filho, que você é filha de Deus. Esse é o momento, essa é a oportunidade de nós colocarmos para fora aquele que habita dentro de nós. O mundo está sedento, o mundo está entrando no medo, no desespero, mas nós que somos filhos, nós que somos igreja de Deus, podemos fazer a diferença nesse tempo tão difícil. Esse pode ser o tempo onde haverá maior salvação no mundo todo. Esse é o tempo onde a palavra vai ser pregada como nunca antes fosse. Essa é a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho de uma forma como nós nunca pregamos, como se fosse a última vez. Essa é a hora de eu e você abrirmos nossa boca e não tememos colocar o nosso rosto aqui na tela, com medo daquilo que as pessoas vão dizer. Sabe por quê? Porque existe alguém, e se for uma só vida que ouvir aquilo que você tem para pregar e ela se converter ao Senhor, então valerá a pena toda e qualquer exposição que você possa fazer no vídeo. Em nome de Jesus, eu quero encorajar você, filho e filha de Deus, igreja do Senhor, busque no Senhor a estratégia que Deus tem para a sua vida, para você se relacionar de uma forma como você nunca se relacionou com Deus, para você pregar de uma forma como você nunca pregou antes e para você amar as pessoas como você nunca amou antes. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.